para mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. Nosso debate hoje é sobre o ensino híbrido nas universidades. Nossos convidados são o professor José Armando Valente, ele é professor aposentado do Instituto de Artes da Unicamp e pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Também recebemos o professor Cláudio Lancey Júnior, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, no campus em Presidente Prudente. Ele foi coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Unesp de 2008 a 2018 e diretor acadêmico da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Unifesp, em 2017. Professor José Dutra de Oliveira Neto, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, no campus em Ribeirão Preto, e coordenador do Núcleo para o Desenvolvimento de Tecnologias e Ambientes Educacionais, o NPT. E também recebemos Gildo Giroto Júnior, professor do Instituto de Química da Unicamp e assessor de projetos inovadores de ensino no espaço de apoio à aprendizagem. Professores, é um prazer, uma honra recebê-los aqui no programa Diálogos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente discutir com gente tão importante aí nessa área de educação e vamos ao debate aí. Também agradeço aí o convite para participar do diálogo, também com colegas aí das três universidades, seria muito ótimo a oportunidade. Obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu queria agradecer à TV Unesp, à Unesp, Maíra, obrigado pela oportunidade. Cumprimentar o professor Valente, o professor Dutra, o professor Gildo Giroto. É uma honra estar com vocês para discutir um tema tão importante, não só para o Brasil, quanto que é tema no mundo inteiro. Muito obrigado pela oportunidade. Olá a todos, a todas. Agradeço o convite da Maíra, da TV Unesp, para fazer parte desse debate, né, como os professores comentaram, de um tema tão importante e mais do que nunca emergente. Espero que a gente tenha uma rodada de discussões bastante produtiva nesse dia de hoje. Considerando, então, a importância, a emergência desse tema, eu acho que a gente precisa definir o que é esse ensino híbrido. Eu vou convidar o professor Valente para trazer essa definição para a gente, principalmente, professor, esclarecendo o seguinte, né? Que na portaria 2117 de 2019 do governo federal, essa portaria ela autoriza que os cursos de graduação presencial no Brasil tenham até 40% da carga horária em atividades à distância, incluindo as áreas de engenharia e saúde, excesso a medicina. Também, os cursos de graduação em EAD podem ter até 30% da carga horária em atividades presenciais. Então, para a gente esclarecer, o ensino híbrido, em meio a essa portaria, que pode haver alguma confusão da relação de educação à distância, a educação presencial, como que a gente define o ensino híbrido e se essa portaria ela dialoga com essa definição que o senhor vai trazer para a gente, por gentileza? Bom, eu queria, antes assim, de responder, fazer um pequeno preâmbulo dizendo o seguinte, que antes da pandemia, a gente tinha basicamente duas abordagens de ensino que estavam bem delimitadas, né? A questão da presencial, que todo mundo conhece, e da educação à distância, que, né, estava sendo, vamos dizer assim, regulamentada, como você colocou aí desde 2019, né, com as plataformas, tutoria, os materiais de apoio, etc. Em 2008, começa a ideia de a gente juntar, né, ou fazer a questão híbrida do ensino online com o ensino presencial. Aí, então, nasceu a ideia do ensino híbrido, no sentido de tornar essa sala de aula, vamos dizer assim, mais ativa, o aluno mais ativo do que simplesmente ficar assistindo ao professor ministrando a disciplina. Aí, então, surgiu diversas teorias ou diversas propostas do que é o ensino híbrido. Eu gosto muito do Christensen, desse Instituto Christensen, que coloca o ensino híbrido como simplesmente a mistura, né, do ensino online com o ensino presencial. E aí eles colocam diversas propostas de como que esse ensino híbrido podia acontecer. Por exemplo, um deles é a sala de aula invertida, ou seja, a parte teórica, a parte, vamos dizer assim, da informação de uma determinada disciplina, o aluno podia fazer na sua casa, né, alguns exercícios, navegar na internet, coisa desse tipo,
e a sala de aula seria o lugar para discussão dos projetos, das ideias, das dúvidas que os alunos tiveram, etc., fazendo com que o aluno fosse mais ativo no processo de aprendizagem, né, ao invés, como eu disse, simplesmente ficar assistindo a disciplina. E aí tem outras abordagens que eles usaram, por exemplo, de você modificar a sala de aula com o que eles chamaram de rotação, né, de você colocar diversos cantos, como a gente colocava antes no ensino infantil, onde o aluno, numa determinada plataforma, numa determinada organização dessa sala de aula, ele podia conversar com o professor, ele podia, por exemplo, entrar e fazer uma simulação usando o digital e assim por diante. Então, era uma maneira de você organizar a sala de aula de modo que o aluno passasse por essas diferentes rotações, né, desses cantos, vamos dizer assim, e com isso tornar a coisa um pouco mais dinâmica. E também diferentes maneiras de combinar a educação online com a educação presencial. E, claramente, a maneira como você combina, né, você segue essa portaria que está colocada aí, que te dá oficialmente, vamos dizer assim, a liberdade de você poder fazer essa mistura, vamos dizer assim, né, do ensino online com o ensino presencial. Agora, durante a pandemia, aconteceram diversas propostas, né? E acho que a gente vai abordar isso, que, né, foi inclusive denominada de remota ou emergencial, e aconteceu que muitas pessoas, né, para entrar na onda do híbrido, começaram a fazer coisas que, chamando de híbrido, que na verdade não é híbrido. Por exemplo, né, você tem um professor na sala de aula presencial com meia dúzia de alunos. Os demais alunos da turma em suas casas, conectadas, né, com esse professor e fazendo o professor usando tanto presencial como o online, né? Isso não é híbrido, isso não tem essa conotação do híbrido como as pessoas definiram. Então, surgiram muitas atividades no remoto que a gente pode considerar híbrido, como muitas atividades no remoto que não tem absolutamente nenhuma relação com essa ideia do híbrido, como está sendo definida, né, na literatura. Professor, para a gente poder fazer a distinção, acho que também é importante a gente conceituar a educação à distância, a educação 100% à distância. E aí eu gostaria de ouvir do professor Klaus, que definição é essa, como que a gente, né, faz essa distinção entre esse ensino híbrido, que o professor Valente aqui coloca, e a educação 100% à distância. Bom, Maíra, primeiro eu queria só fazer uma fala inicial também que vai ao encontro do que o professor Valente falou. A legislação brasileira considera só duas modalidades de educação, ou seja, ou nós temos um curso presencial ou nós temos um curso à distância. E aí, evidentemente, quando você tem um curso presencial e que você pode combinar essa questão da educação online, você tem o que o professor Valente está falando do híbrido. Mas, do ponto de vista legal, a gente tem duas modalidades apenas. E no caso da educação à distância, defini-la, na verdade, ela é extremamente relacionada com a relação de espaço e de tempo, né? Ou seja, os estudantes eles não compartilham no mesmo espaço, eventualmente podem compartilhar do mesmo tempo, com atividades que a gente chama de atividades síncronas, mas boa parte do tempo e boa parte do curso inteiro, né, ele é realizado em espaços físicos diferentes. Então, quando a gente está falando de educação à distância, né, nós estamos falando de uma modalidade de educação que tem uma diferença muito grande do ponto de vista do presencial. E ela se caracteriza já na sua concepção. Não há improviso na educação à distância. E uma coisa importante que eu queria destacar aqui, algo que no Brasil ainda é muito, lamentavelmente, ainda se discute se educação à distância tem qualidade ou não. Ou seja, em países onde essa modalidade já tem inúmeras experiências, não se discute, na verdade, se a educação à distância funciona ou ela não funciona. Então, a gente está discutindo se ela tem qualidade, na forma como é feita a mediação pedagógica do professor, dos seus estudantes, processo de interação
desses estudantes com o seu professor, seus professores, com seus colegas. Então, a educação à distância, ela tem o seu valor, né, do ponto de vista de poder levar a educação para as pessoas que estão em espaços diferentes e também, eventualmente, em tempos diferentes, né? Então, agora, a concepção de um curso de educação à distância, ela é primordial, ou seja, o planejamento de um curso à distância, os recursos, a abordagem pedagógica que vai ser empregado no curso, a preparação dos materiais, a questão de infraestrutura, dos polos, das informações de orientação aos seus estudantes, da formação dos seus professores e tutores que vão trabalhar, ela precede o curso, que é muito diferente do curso presencial, que basicamente se centra na figura do professor, que com a sua disciplina trabalha com os seus estudantes. Na educação à distância, a gente tem uma série de outros elementos ou agentes, né? O professor que é o formador, o professor responsável pela disciplina, o outro professor que às vezes acompanha a disciplina, pode ser um professor, pode ser um tutor, mas nem sempre é o que concebe, que concebe a disciplina. Então, existe um trabalho muito grande de preparação de um curso à distância, para que ele possa ser, então, oferecido para a comunidade, né, ou pela universidade, e talvez seja a grande dificuldade hoje das universidades de poder compreender que educação à distância requer, na verdade, uma organização, uma gestão acadêmica muito grande, porque, evidentemente, você trabalha com estudantes que não necessariamente compartilham do mesmo espaço, né, vão aos polos, essa estrutura de polos precisa estar definida, isso precisa estar muito bem organizado para fazer com que os estudantes possam ter acesso a esses polos, a questão de acessibilidade do ponto de vista, por exemplo, de pessoas com deficiência. Lembrando que o curso à distância, ele na verdade, executado por meio das tecnologias, ou seja, essa tecnologia precisa ser acessível. Então, existe uma série de aspectos que diferem dentro da sua concepção até a sua execução, né, na questão dos cursos à distância, mas, basicamente, a diferença é essa relação de espaço e de tempo, que não necessariamente é a mesma daquela que a gente vê no ensino presencial. O professor Valente também pontuou, Klaus, essa relação da educação à distância com aquilo que nós estamos chamando na pandemia o ensino remoto. Professor Dutra, o que caracterizaria, então, esse ensino remoto para estabelecer ainda mais para quem está nos assistindo essa distinção diante do conceito que o professor Valente e também o que o professor Klaus aqui nos coloca sobre o ensino híbrido e a educação à distância? Eu acho importante que a gente discuta aqui, na verdade, por que a gente chama isso de ensino remoto, né? A partir do momento que iniciou-se o processo aí de mudança com a pandemia, houve uma necessidade de mudança muito rápida, não só em termos de tecnologia, mas as pessoas também a se prepararem para essa mudança. Então surgiu essa ideia do ensino remoto, onde há uma transmissão em tempo real, via streaming, usando Meet, Teams, Zoom, etc. Então, basicamente, quer dizer, esse ensino remoto é simplesmente o professor, seja da faculdade ou seja da casa dele, ele vai transmitindo essa aula que ele daria presencialmente, remotamente. Então, a gente observa aí, como já foi falado, quer dizer, ele basicamente tenta repetir um pouquinho aquele ensino presencial, mas sem interação nenhuma, ou seja, ou muito pequena, né? Porque a gente observa aí, dentro desse ensino remoto, a interação é muito pequena, os alunos raramente abrem a câmera, então a gente não consegue ter aquela leitura do body language que a gente costuma fazer com os alunos, observar o comportamento dele e assim mudar o nosso comportamento em sala de aula, né? Eu acho que então, quer dizer, agora com relação a essas divisões que existem, que o professor Klaus estava falando, que na verdade existe o presencial à distância, se a gente observar no dia de hoje, na verdade, qualquer ensino presencial a gente já tem à distância também, porque parte das atividades já são feitas à distância, né? Então, só que é uma maneira que
bem simplificada que a gente fazia, de materiais, etc., tal, e algumas atividades online. Agora, como o professor Klaus falou, quer dizer, essa organização de todo esse processo, ela é muito mais complicada que o ensino presencial, porque pressupõe que você passa o planejamento do curso inteiro, desde o começo. E, na verdade, no ensino presencial, a gente já tem uma base, vai improvisando, à medida que vai sendo necessário, a gente vai mudando. Então, eu acho que, na verdade, o futuro de todo esse processo, eu acho que talvez não tenha no futuro essa distinção, ensino presencial ou à distância. O que a gente tem é um ensino e que vai ter um percentual à distância e um percentual presencial. A gente observa muito na literatura americana que essa comparação, que existe muito no Brasil, não existe tanto lá, por exemplo, nos Estados Unidos. Para eles, é o ensino que importa, né? O ensino e aprendizagem. E aqui a gente fica discutindo qual que é melhor, etc. Tal, e é o que ocorre. Tem um artigo que um vai melhor, o outro vai melhor, ou seja, a gente não avança muito no conhecimento em relação a esse processo aí. Agora, se você falar ensino remoto, ensino híbrido, EAD, uma coisa que eu queria colocar aqui, para que a gente possa discutir ao longo desse debate, a gente fala mais ensino e a gente esquece um pouquinho da aprendizagem. Então, quer dizer, independe de qual formato, a abordagem que a gente está fazendo, a pergunta é, eles estão aprendendo? Então, eu acho que essa é a pergunta que a gente devia fazer a partir do momento que a gente desenvolve uma nova abordagem, para que a gente não fique só nessa ideia, olha, eu passei tudo que eu tinha que passar, então eu fiz a minha parte aqui como professor. Mas eu quero saber, e o outro lado? Então, eu acho que mais ou menos essa ideia do ensino remoto, né, de você fazer a transmissão como se estivesse numa sala de aula, transmitindo, mas perdendo um pouquinho daquela interação que a gente tem na sala presencial. Obrigado. Eu podia fazer uma complementação ao que o professor Dutra mencionou, porque, na verdade, o ensino remoto, como a gente está vendo, talvez não tanto nas universidades, mas no ensino básico, muito dos casos, ele não é nem à distância e nem híbrido. Ele foi justamente, como o professor Dutra mencionou, uma emergência que foi feita e as pessoas fizeram aquilo que podiam. Então, tem professor que não está preparado para fazer o uso de tecnologia, às vezes nem sabe como usar a tecnologia, tenta colocar na tecnologia essa reprodução do que ele fazia no giz e quadro negro, né? E aí ele quer dar uma aula de 4 horas, fazendo com que todo mundo fica diante da tela durante 4 horas, que é uma coisa assim, impossível de você conseguir do aluno. E aí também não é híbrido, porque não tem essa conotação, como a gente colocou, dessas outras possibilidades de tornar o aluno um pouco mais ativo para poder responder a pergunta que o professor Dutra fez. O aluno está aprendendo? Né? Se eu coloco ele numa posição que ele tem que ser mais ativo, que ele tem que buscar coisa, que ele tem que fazer coisa, e na sala de aula nós vamos discutir aquilo que ele está fazendo, eu estou colocando ele numa situação diferente daquela que ele fica sentado ouvindo o professor e a gente não sabe o que está acontecendo, ou ele está diante de uma tela que a gente não sabe também o que está acontecendo. Eu tinha falado no início, questão da educação à distância, questão de espaço e tempo. Eu estou ouvindo o professor Dutra, o professor Valente, e eu acrescentaria a questão de conteúdo. E aí eu mesmo, acho que o professor Valente comentou aí algumas iniciativas de alguns professores que, a verdade, na época da pandemia, simplesmente viraram a chave do que faziam no presencial para o virtual, e aí disseram o seguinte, que o aluno naquele espaço virtual no mesmo tempo, tem que aprender e ouvir ele falar do mesmo conteúdo. Ou seja, na verdade, você tem uma transposição do presencial para o virtual de uma forma muito empobrecida, e aí aquela ideia de que o papel nosso como professores ficou muito mais evidente, né, numa situação como essa. Por quê? Porque há 30 anos atrás eu ia para a escola porque o professor era a minha fonte de informação e, portanto, eu precisava ir para a escola. Hoje, com a tecnologia, e talvez hoje a gente viva um dos momentos mais ricos do ponto de vista de oportunidades de tecnologia para a área da educação, nós, professores, entendemos ainda que somos a fonte da informação.
quando é um erro enorme, porque a questão de conteúdo ela é encontrada nas redes, na tecnologia. A questão do espaço, nós não falando de uma educação mais de cronômetro, que eu tenho que ir para as 7h30 da manhã para a escola e sair ao meio-dia achando que o que o professor Du está falando, que eu aprendi alguma coisa. É essa dinâmica que foi escancarada aí com a questão da pandemia e que deixou nós, professores, sem saber muito bem o que fazer, né? E aí a coisa mais fácil era virar a chave, ou seja, eu vou do presencial, eu faço o mesmo no virtual. E eu vi coisas nesses programas de várias de ações de governo, você não acredita, porque tudo que o professor falou, o aluno poderia ter acesso àquela informação na hora que ele quisesse, onde ele quisesse, e não precisaria estar naquele horário, naquele tempo, né? E naquele espaço junto com esse professor. Então, esse é o grande desafio que eu acho que a gente precisa ter muito em mente, quando o professor Dutra falou da aprendizagem, que ambientes de aprendizagem nós estamos efetivamente construindo para que esses alunos possam, por meio da nossa mediação, aprender. Eu acho que esse é um grande desafio. Para a gente pensar nessa mediação, então, chamando o Gildo para a conversa aqui, qual que é esse suporte, então? Se é suporte a palavra adequada também, né? Tecnológico, acadêmico, que é necessário para a gente oferecer às universidades, né? Oferecerem aos docentes, aos estudantes, para garantir, eu acho que aí o professor Dutra foi muito feliz nessa colocação, de fato, a verdadeira aprendizagem que qualquer modalidade de ensino deveria contribuir, né? Oferecer para os nossos estudantes. Acho que os professores trouxeram muito bem essa questão de tentar localizar o ensino híbrido, diferenciar da educação à distância, diferenciar desse ensino remoto, principalmente considerando essas questões de espaço-tempo e a questão da aprendizagem dos alunos, né? Acho que a gente tem que, entendendo que pensar o ensino com uma perspectiva do ensino híbrido é pensar objetivos educacionais diferentes com o intuito de uma aprendizagem maior para os estudantes, acho que eu poderia aí, pelo menos, destacar 3 fatores de apoio acadêmico que são importantes. Acho que um dos fatores de apoio acadêmico é pensar as estruturas de percursos formativos dos estudantes. Então, será que esse percurso formativo quadradinho que a gente vê na chamada grade curricular, será que ele ainda funciona? Ou o trabalho relacionado a projetos, relacionado a propostas interdisciplinares pode se encaixar dentro disso, porque isso traria um pouco da possibilidade daquilo que o professor Valente comentou em relação a trabalhar por votações, a trabalhar com sala de aula invertida, né? Ou seja, daria maior autonomia ao estudante, porque ele poderia pensar em conjunto com estudantes, inclusive, de outros cursos, considerando as universidades. Então, esse é um suporte, né, das gestões das universidades em termos de renovação curricular, renovação dos currículos, dos percursos formativos, que eu vejo como importante. Um segundo ponto, acho que é fundamental, é exatamente a perspectiva da formação dos nossos professores, né? Então, vamos olhar que a gente tem o trabalho com perspectivas formativas relacionadas a abordagens ativas, né? Bom, então a gente precisa entender isso do ponto de vista, eu como professor, eu tenho minha especificidade do conhecimento químico, a minha especificidade pedagógica, como é que eu articulo esses vou chamar entre aspas, de novas metodologias ou essas metodologias ativas, aquela especificidade do meu conteúdo de química, dentro da química geral, dentro do projeto de química. Então, acho que esse percurso formativo tem que ter um suporte da universidade, fazendo rodas de conversa, fazendo debates, fazendo workshops, né? Como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui de discutir essas perspectivas. E eu acho fundamental, se a gente está olhando por um novo objetivo de ensino, que é trabalhar linkando atividade dos alunos, linkando tecnologias, linkando novos objetivos educacionais, a gente tem que dar clareza para os estudantes disso, né? Então, os estudantes têm que entrar claros de quais são os objetivos dessa proposta educacional. E, portanto, eu acho que o suporte tem que ser trabalhado, o suporte acadêmico tem que ser trabalhado nesse sentido também. Então, acho que esses são 3 pontos, né? A gente pode elencar outros aqui para discussão, mas acho que são 3 pontos importantes, porque muitas vezes eu vejo que, assim, trabalhar com metodologia, trabalhar com ensino híbrido é simplesmente você fornecer um conjunto de equipamentos eletrônicos para o professor. Não. Além da técnica, a gente tem que trabalhar com articulação entre o conhecimento pedagógico, o conhecimento do conteúdo, e reconhecer que essa abordagem visa objetivos educacionais diferentes, como o professor Dutra
visa aprendizagens diferentes, né, ou aprendizagens mais efetivas, eu posso dizer, em termos dessa terminologia. Acho que é um pouco disso. Deixa eu só complementar o que o Júlio falou, no sentido que, não sei se foi, eu conheço algumas universidades que tiveram problemas com a questão tecnológica, né? Porque os alunos, de certa maneira, falam, eu tenho meu celular, eu tenho meu computador, mas a hora quando, né, o professor começa a exigir certas coisas, né, que tem que fazer o upload de alguma coisa, ou download de um vídeo, alguma coisa desse tipo, você começa a prestar atenção que essa tecnologia que os alunos dispõem, que provavelmente estavam usando na universidade, que agora tem que passar a usar o recurso que tem em casa, a gente nota que foi um componente complicado de ser resolvido na questão do remoto, né? Inclusive, teve universidades que teve que emprestar com material, computadores para os alunos e coisas desse tipo. Então, a gente não pode esquecer desse suporte tecnológico, além do que o Gildo falou com relação à questão acadêmica, né? Porque parte do que a gente está falando agora, se a gente vai fazer essa composição, né, do presencial com o tecnológico, com o online, ela é viabilizada via tecnologia, e essa tecnologia tem que ser adequada, né, para aquilo que o professor está prevendo em termos do que o aluno pode acessar e do que o aluno pode fazer. E aí tem um negócio bastante complicado que eu acho que a gente tem que começar a levar em consideração. O Dutra falou da questão da aprendizagem. E eu estou muito preocupado com a questão da redução do tempo de tela que o aluno fica hoje utilizando. Já é excessivo, né? No sentido que você vive com essa coisa conectada e aí você monta todo um processo de ensino, né, em cima dessa coisa da tela, e isso, de certa maneira, não é, do ponto de vista de saúde, né, não é adequado. Então, a gente vai ter que repensar o que a gente faz no online durante esse período que o aluno deveria estar fazendo atividade que a gente está chamando de híbrida ou à distância. Eu tenho trabalhado com a ideia que o híbrido, eu estou chamando de híbrido mão na massa. Ao invés do sujeito lá na casa dele, está trabalhando e vendo coisa na tela, eu estou colocando as situações para ele colocar a mão na massa e criar um produto. Ele tem que construir alguma coisa, e é sobre essa alguma coisa que nós vamos discutir na sala de aula ou numa situação assíncrona, onde todo mundo, né, todos os alunos estão compartilhando, discutindo, refletindo sobre aquele produto que eles construíram. Então, eu estou chamando isso do híbrido mão na massa. Um comentário também em relação ao que o Valente falou, né? Acho que é importante essa questão do híbrido mão na massa, que é extremamente produtivo do ponto de vista de construção de conhecimento, né? Acho que um suporte que talvez relacionado a essa infraestrutura será que a universidade pode fornecer, por exemplo, laboratórios multiusuários em que o estudante possa utilizar, sem a presença do professor, mas na presença de outros estudantes, né, no desenvolvimento de projetos, né, não necessariamente para a casa dele, pode ser na casa dele, pode ser na Praça da Paz, na Unicamp, pode ser num laboratório multiusuários, né? Então, acho que existem alguns exemplos de laboratórios como esse que estão sendo implementados em algumas universidades e que podem ser utilizados como recurso, inclusive, para o desenvolvimento nessa perspectiva. Eu só queria aproveitar, Valente, falar uma coisa dessa proposta de você fazer, do aluno fazer as coisas, você propor ele fazer. Nós estamos tendo uma experiência interessantíssima com o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência que os nossos estudantes estão ajudando os professores a trabalhar remotamente com seus alunos da educação básica. E você precisa ver o desempenho que está acontecendo com os autistas. Por quê? Porque aí nós estamos fazendo exatamente isso que você está falando. Você dá uma atividade, o aluno, o autista, ele trabalha na casa dele, dentro daquele ambiente que ele está acostumado. O desempenho hoje de muitos alunos autistas está sendo muito superior aos alunos
ditos normais. Por quê? Porque a dinâmica mudou. Enquanto ele é dentro de uma sala de aula, pela sua condição de autista, né, incomodado com barulho, com aquilo, quando ele vai para uma dinâmica do remoto, ou seja, o remoto está sendo bom para eles, porque eles fazem a atividade dentro do espaço, dentro do mundo deles e trazem isso. E olha, mais impressionante, Valente, do que você falou, eles estão dialogando com os colegas quando fazem momento síncrono, mostrando o que eles estão fazendo. E os coleguinhas estão dizendo assim, olha, eu não sabia que o Joãozinho, que é autista, era tão inteligente assim. Repare que a gente está vivendo num momento muito especial. Meu único receio é que a gente jogue fora tudo isso que a gente está vivendo, querendo voltar ao normal, que não sei o que as pessoas estão tão ansiosas por esse normal. Eu não estou muito ansioso, não. Eu estou muito angustiado do ponto de vista da gente aproveitar esse momento e crescer e criar uma educação muito melhor do que a gente tinha até antes da pandemia. Ok? Eu gostaria de complementar aí que todo mundo falou. Eu acho que é importante essa ideia do professor Klaus de aproveitar, porque a gente inova muito nessa diversidade e aí a gente precisa aproveitar essas experiências, né? E como o Gildo e o Valente falaram em relação às experiências, eu posso compartilhar com vocês aqui. Eu tenho um projeto que chama Pedagogia Digital na USP, e eu assessoro 6 professores de diferentes unidades da USP na readequação do material que eles estão oferecendo aí durante agora a pandemia. Só para citar 2 exemplos, o primeiro deles é física. Imagine só, eu fui incumbido de ajudar um professor, um ensino de física para licenciatura de matemática. Ou seja, é uma situação bastante desagradável para os alunos, que eles fazem durante o primeiro semestre, em paralelo com outras, e aí tem uma dificuldade muito grande já inerente da própria física, né? E junto com o professor Miquia, a gente desenvolveu algumas das atividades, e a principal delas que a gente teve foi experiências de física no cotidiano. Ia estar bem relacionado com a mão na massa do Valente. Mas está bem relacionado também ao que ele tem em casa. Então, a gente pegava uma cartolina, uma colher para ver a reflexão, etc. e tal, e eles tinham que desenvolver isso, depois tinham que postar um vídeo ou uma foto no nosso ambiente. E não só isso, depois que eles desenvolveram essa atividade, todo mundo postava, tal, cada um queria mostrar o dele, que ficou melhor, tal, a gente pedia para que o grupo, aí já é uma atividade em grupo, que ele tentasse relacionar aquela experiência com o que foi dado em sala de aula. Então foi um negócio muito interessante, uma experiência muito bacana. Os resultados foram ótimos, assim, os alunos falando, olha, eu vou fazer um outro curso de física. Imagina, alguém da matemática falando que ia se matricular num outro que nunca tinha feito um curso tão legal. Então, são testemunhos muito interessantes que eu acho que é bacana. Com relação ao Gildo falou de experimentos, eu tenho também um professor lá na Poli e a gente desenvolve laboratório remoto. Então, ele, através do próprio celular, ele consegue manipular o laboratório à distância. Então, essas experiências, como o professor Klaus comentou, são experiências muito ricas aí, que a gente deve incorporar nessa volta aí. Obrigado. Para a gente pensar essas experiências, né, do que vocês estão problematizando aqui, para a gente poder refletir, pensar e não deixar escapar em meio às expertises que nós desenvolvemos nesse período desse ensino remoto, pensando a estrutura curricular, né? Então, o Gildo comentou a grade curricular fixa, do modo como a legislação, né, impõe isso às universidades, aos diferentes cursos de graduação, né? Pensa nesse aspecto de pensar a grade curricular, onde estaria assim, né, o pulo do gato, vamos dizer, para que a gente conquistasse esses espaços, garantindo a autonomia dos docentes e dando o apoio, né, que foi dito por vocês, muito necessário, tanto no viés técnico, de acesso aos equipamentos,
e também garantir a acessibilidade, que o aluno saiba e o professor também, né, utilizar pedagogicamente as ferramentas que estão à disposição. Professor Valente, você começa? Bom, uma coisa, eu acho que a resposta está muito na direção do que o Dutra falou, né? O fato de um colega estar trabalhando com outro colega, já é um pouco dessa ideia de você, de certa maneira, alterar essa grade, no sentido dessas caixinhas, né? Você só fala matemática, outro só fala, e um não sabe o que o outro falou, e um não sabe o que o outro está tratando. Quando você coloca professores trabalhando juntos, você tem a possibilidade de, né, quebrar barreiras, né? Não fica muito claro se você está falando de matemática, está falando de física, mas você está falando dos dois, e aí você tem pessoas que podem te ajudar a respeito dos dois. Então, essa possibilidade que está sendo criada, né, de você poder fazer essa discussão, de você poder fazer esse uso de tecnologia nas abordagens, como a gente está colocando, auxiliam essa quebra, né, dessas barreiras da grade curricular. Por outro lado, eu quero falar de uma outra coisa bastante complicadérrima, que é justamente mudar essa estrutura burra desse currículo quadrado da grade. E isso para mim, é uma coisa extremamente difícil, porque praticamente tudo que a gente faz em educação é centrada na hora de bunda que o aluno fica na sua carteira. O MEC paga, aliás, a universidade, nós não. No nosso caso, das nossas universidades, nós somos contratados independente do número de horas que a gente ministra. Mas grande parte das universidades hoje, o professor é pago por hora de aula, ou seja, a hora de bunda do aluno na carteira. O MEC, para te dar um diploma, ele fala que você tem que ter 3.650 horas de hora de bunda na carteira. E assim vai. Você quebrar isso vai precisar muita energia. Nesse sentido que a coisa é colocada em termos de grade, e grade no sentido da bunda do aluno, não no que ele aprendeu, mas quanto tempo ele ficou sentado ouvindo o professor. Fazer essa mudança, eu acho que vai ser uma mudança muito complicada, né? Você está mudando aí estruturas de economia, né? E não vai ser fácil fazer isso, principalmente no ensino básico, né? A universidade ainda, como nós, né, na universidade pública, né, nas nossas 3 universidades, a gente pode fazer isso, a gente tem toda essa liberdade, autonomia para poder trabalhar junto, etc., né? Porque o nosso salário é o mesmo, não vai mudar nada. Mas o ensino básico do jeito que está, e as universidades, né, que pagam por hora de aula, né, horário de aula, vai ser complicado fazer essa mudança. Então, a grade é realmente um desastre educacional. Porque as coisas que nós estamos falando, elas não estão mais relacionadas com a grade, elas estão relacionadas com a aprendizagem do aluno. É o aluno autônomo, o aluno, né, criador, etc. Porque, por exemplo, no exemplo que o Dutra deu, se o sujeito faz um determinado produto, se ele faz lá, pega a colher, não sei o que, ali tem coisa estética, de arte, tem coisas de matemática, tem coisa de física, pode ter coisa de química. Como é que você chega e fala assim, não, agora nós estamos só estudando a física, você só vai falar para mim de física? Não tem sentido. Quando você trabalha por projeto, você tem que trabalhar nessa abordagem interdisciplinar, que o aluno pode estar falando de arte, pode estar falando de física, pode estar falando de química, assim por diante. Isso que eu acho que é o interesse do projeto, né? No sentido da aprendizagem baseada no projeto. Agora, isso quebra a grade. Isso quebra a grade, porque não tem sentido, né, você fazer um projeto interdisciplinar e falar para o aluno, olha, esquece tudo que você fez, nós vamos falar de matemática. Não tem sentido fazer isso. Eu queria complementar o que o Valente falou, Maíra. Eu tenho na verdade, uma das coisas que é importante, que está muito claro, principalmente no meio acadêmico, é que, e isso vai um pouco pautado nas experiências de países daí de fora, principalmente você pega a Europa com as Open Universities, que são universidades puramente à distância,
Mas uma das coisas que eu acho que precisa ser feito, um dos grandes problemas, é que a universidade não institucionaliza absolutamente nada dessas abordagens pedagógicas que a gente está falando aqui. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho trabalhado junto com o grupo do CGE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com um grupo técnico das universidades federais, CESU, Andif. E uma das coisas que a gente está trabalhando é quais são os desafios para a educação superior. Uma das coisas que nós estamos chegando à conclusão é que as universidades, principalmente as públicas, não têm um documento norteador que diga qual é a reforma curricular, o que o professor pode e o seu estudante, qual a questão de mobilidade, abordagem pedagógica, coisa que na Europa, por exemplo, a gente acabou estudando a Indira Gandhi Open University, que é uma universidade aberta ainda, que tem 3 milhões de estudantes, 3 milhões de estudantes à distância. Entrou a pandemia, sabe o que eles fizeram? Fecharam a universidade durante um mês e os órgãos colegiados decidiram tudo o que o professor, o estudante, como é que ia funcionar. Até o ponto de dizer como é que contabiliza a frequência, isso que o Valente está falando das horas aí de cadeira, né? Tem professor que às vezes me pergunta, mas Cláudio, eu tenho que contabilizar 4 horas que o aluno está assistindo a minha videoconferência? Aí eu falei, onde está o documento que fala sobre isso? A universidade discutiu já sobre isso? Ninguém fala nada. A gente está empurrando, principalmente na universidade pública, a gente empurrou a poeira por baixo do tapete com esse negócio da pandemia, esperando ela acabar. Quando era, do meu ponto de vista, o grande momento de se discutir como a universidade poderá funcionar dentro desse contexto de que a gente está falando aqui de novas abordagens pedagógicas, de flexibilidade, de mobilidade estudantil. Não há um documento que diga que o estudante pode fazer uma disciplina na Universidade do Rio Grande do Norte, por exemplo, e que tenha o valor, e qual é o limite, existem alguns documentos, mas um planejamento estratégico das universidades, inclusive sobre as ofertas de cursos. A universidade pública cria curso e morre com ele. Ou seja, quem disse que um curso... Aí a relação candidato-vaga é baixa. Aí as pessoas falam, não, é que o curso não está bem divulgado, tem problema de permanência do estudante. Não é nada disso. Isso é um fenômeno das privadas, que antigamente, aqui em Prudente, um raio de 200 quilômetros, os alunos vinham até a universidade para fazer os cursos presenciais. Hoje eles fazem ou online, em universidades privadas, ou nas universidades privadas das cidades pequenas, onde eles moram. Então, por quê? Porque a universidade não oferece mais flexibilidade, o que a gente está falando de flexibilidade, modelos e abordagens pedagógicas, né, que vão ao encontro de uma expectativa, inclusive de mundo do trabalho, de um profissional que é formado com criatividade, autonomia, né? E tudo isso que a gente está falando, não, a gente está contabilizando hora, que eu falei há pouco, né, para tentar fazer uma educação de cronômetro, né? Vale o cronômetro, dispara o cronômetro, meio-dia você trava o cronômetro. Então, eu acho que um dos entraves, né, além de todos que Valente, Dutra e Giroto falaram, eu acho que a universidade deveria aproveitar e fazer um grande grupo de trabalho, estudar essa educação superior, básica, e fazer proposta, documentar isso, institucionalizar isso para os órgãos colegiados, dizer o que é a educação à distância para ela, o que é a educação remota, híbrida, presencial, quais são as opções que os alunos têm, quais são as opções que os professores têm, porque isso não existe, diferente de outras universidades de sucesso aí fora. Tá? E a gente está falando de universidades que passam pelos comitês aí europeus de qualidade, que são certificados, ou seja, eles não estão fazendo eles não estão fazendo bobagem, eles estão fazendo coisa séria, gente. E se o comitê europeu dá a eles um certificado de qualidade, é porque alguma coisa eles estão fazendo certo. Então a gente precisa olhar para isso. Esse grupo de trabalho que a gente está atuando está fazendo isso. A gente, por incrível que pareça, é a primeira iniciativa que eu vi que fizemos um panorama de educação à distância no Brasil, fizemos um benchmark internacional de experiência e agora nós estamos estudando o que, isso no contexto de universidades federais, tá? O que a gente pode fazer para que as universidades federais, nesse caso, possam construir seus projetos pedagógicos, cada um dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que a universidade precisa discutir urgentemente.
acho que eu complementando, concordo plenamente com o Klaus, né, que a gente tem essa dificuldade de institucionalizar esses projetos, e às vezes a gente acaba fazendo projetos pontuais, né, só que aquele projeto pontual não vinga por uma estrutura maior de uma política institucional em termos de curricularização. E eu vejo que um fator que se soma a isso é a questão de, bom, trabalhar com a proposta ativa significa que a gente vai trabalhar com menos conteúdo. Acho que ainda existe uma visão desse tipo, né? Então, olha, você vai trabalhar por projetos, mas onde é que está a química aí? Onde é que está a física? Né? Cadê aquela ementa da disciplina? Você não vai trabalhar... Não, então a gente tem que perceber que o trabalho com a perspectiva ativa, ele engloba várias áreas e envolve, sim, o aprendizado específico e profundo de alguns conteúdos, além de, obviamente, você ter o desenvolvimento de competências e habilidades para um cenário mais atual, para um cenário contextualizado, para um cenário criativo, como o professor Klaus falou. Então, acho que se soma um pouco a isso, essa perspectiva de a gente mudar um pouquinho a chavinha no ponto de vista de, olha, ter uma ementa rígida e fixa não significa a melhor proposta, ou talvez não signifique a melhor proposta de aprendizagem para os estudantes. Existem outras. Vamos estudar, não que essa outra seja melhor, mas vamos estudar, vamos compreender, vamos fazer esse exercício que está sendo feito, por exemplo, com o professor Klaus, de investigar outras perspectivas de cursos, e a partir daí a gente olha para a nossa realidade, olha para o nosso contexto, para os nossos estudantes, e pensa, olha, é realmente necessária essa mudança? E eu tenho quase certeza que a resposta vai ser, é realmente necessária, então vamos fazer, né? Mas a gente tem um subsídio. Então, acho que também tem esse fator conteudista, né? A herança das nossas formações anteriores e que tem uma prevalência ainda grande nesse cenário. Então, acho que essa é uma dificuldade da grade, né? Tanto que chama grade, porque quando você grade, porque você está preso ali, porque você está preso ali, né? Então, como que a gente se livra das amarras dessa grade? Um dos aspectos para se livrar, aí que eu acho que você pontuou, né, Gildo, passar a palavra para o Dutra, é a dimensão dessas metodologias ativas, né, de aprendizagem, o ensino focado como centro no estudante, não nessa dimensão conteudista, como vocês falaram. Dutra, complementa para a gente esse debate sobre esse ponto de vista dessas metodologias e dessas perspectivas de aprendizagem. Eu acho que é interessante a gente discutir e volta àquela complexidade que o professor Valente fala, quer dizer, ninguém gosta de mudar, né? E essa mudança é necessária, todo mundo sabe que é necessária, todo mundo acha que é necessária, mas mudem os outros e não eu, né? Então, eu me lembro, recordando uma discussão que eu tive com o professor, colega e tal, mostrando essas novas metodologias ativas e ele falando, Dutra, você trabalha com isso, você publica isso, eu não, né? Então, eu tenho que trabalhar no conteúdo meu, né? Então, quer dizer, o que ele foi, que falaram para ele? Você tem que dar aquilo que está na grade. E não pode, se você não der tudo aquilo, o aluno vai reclamar, então é melhor você dar tudo aquilo lá. Então, eu começo a ver que esse currículo está baseado nesse modelo antigo, que é baseado em conteúdo. E aí eu volto nessas ideias de metodologias ativas que eu tenho trabalhado bastante e tenho tido alguns resultados, algumas publicações muito interessantes. Mas um dos questionamentos que eu tenho feito em relação às metodologias ativas é o que a gente quer com a metodologia ativa. Então, a ideia que eu imagino é que a gente não quer mais focar no conteúdo, a gente quer focar em novas competências dos alunos, tal, para que ele possa desenvolver, né? Então, aí surge a grande pergunta. E aí eu começo a ver alguns artigos, tal, e eu fico um pouquinho incomodado com isso aí. As pessoas utilizam aula invertida, PBL, baseado em projeto, avaliação de pares, um monte de coisa disso, e aí no final do semestre eles aplicam uma prova. Então eles estão usando um modelo novo para novas competências e usa a régua velha. Então, como que eu posso usar uma régua velha, uma coisa nova, né? Quer dizer, régua nem se usa mais, quer dizer... Então, o que está aí traz aquela ideia, que talvez são dois pontos que a gente possa discutir aí ao longo desse debate,
essa parte de avaliação e também a parte de capacitação dos professores que não estão preparados e não recebem nenhum incentivo. A USP, ela dá muito pouco incentivo para você dar uma boa aula. Isso não vale nada. Melhor você fazer um artigo bom e num JCR alto. Se você fizer isso, dá a aula que você quiser, que está tudo bem. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver, sim, as metodologias ativas, mas como falou o professor Klaus, a gente precisa escrever, institucionalizar todo esse processo e compartilhar. Porque o que acontece hoje, aquele que tem mais facilidade e tal, ele desenvolve, mas não compartilha com ninguém, fica só para ele, etc. E uma andorinha não faz verão, né? A gente não vai mudar toda a universidade só com iniciativas pontuais. Obrigado. Dutra, um problema que eu vejo, a gente está falando, né, nessa ideia que o Klaus mencionou, um problema que eu vejo, assim, para mim é incrível que isso aconteça, é o fato da universidade não assumir essa posição que nós estamos tentando colocar aqui. Hoje, nós aqui trabalhamos assim, de maneira voluntária. Você faz, Dutra, eu faço, o Klaus faz, o Gildo faz, mas os nossos colegas, se quiserem fazer, fazem, se não quiser, é a mesma coisa, né? O salário é o mesmo. Ou seja, não tem uma política da universidade no sentido, né, de reitoria, de pós-graduação ou graduação, né, de determinar exatamente para que lado a gente vai. Por exemplo, como é que você pode imaginar a evasão das nossas universidades? Você perguntar para o nosso reitor quanto que é a nossa evasão, é questão de 50%, 40%. Imagina uma empresa que você coloca lá 100% e ela só te dá 40% ou 60%. Ela está falida. E a nossa universidade simplesmente faz isso e tudo bem. E não tem uma política dizendo, olha, a nossa meta, hoje nós estamos aí com 40% de evasão ou 60% de evasão, repetência, etc. No ano 2020, o que seja, 25, nós vamos ter que reduzir para 40% ou 30%, assim vai. Não tem isso. E aí, então, fica valendo o que cada um faz. Então, né, a gente faz, a gente se diverte muito, escreve, publica, e a gente vê colegas que falam, olha... Inclusive, eu vi uma história outro dia, vocês não vão acreditar. A gente estava conversando a respeito de uma universidade particular e dizendo, olha, se a gente não fizer essas mudanças, a universidade vai morrer. Fecha. O que o professor falou? Eu sei que a universidade vai morrer, mas eu vou morrer antes. Pronto. Entendeu? Eu acho que esse ponto é fundamental. Acho que a universidade tem que fazer a lição de casa, tá? E ver, porque é muito fácil falar de metodologias ativas, de ensino público, de qualidade, se a gente não fizer uma reflexão. Eu tenho visto fenômenos, por exemplo, você pega os cursos de licenciatura, né? Eu sou matemático de formação inicial, e os cursos de licenciatura têm relação candidato-vaga baixíssimos. E eles estão falando... E não é que nós estamos precisando de professores de matemática. Agora, a minha pergunta é, será que a universidade está querendo, tá achando alguma razão para ela manter esse curso no formato... Veja, eu não estou fazendo uma defesa ao modelo, à modalidade à distância. Mas eu acho que essa reflexão, ela passa por tantos processos, inclusive de análise das ofertas de cursos. Eu acho que a Unesp, por exemplo, em alguns cursos tem baixa... relação candidato, deveria ser ofertada à distância. Não é porque está faltando... É que a gente pega, por exemplo, os cursos de pedagogia presencial, a relação candidato-vaga é baixa no presencial. Quando você pega a distância, nós oferecemos, já na época que eu estava no MEAD, duas edições, a relação era 6, 8 candidatos por vaga.
Por quê? Porque e com qualidade, formamos gente com qualidade, isso tem dados, os dados mostram que foi com qualidade. Ora, se tem qualidade, se atende a expectativa, por que eu preciso olhar para o espelho retrovisor e ficar dizendo que o meu curso de matemática tem 40 anos, 50 anos de existência presencial? E isso para mim nem é mais motivo de comemoração, gente. É motivo de preocupação, porque se ele não tem a relação candidato-vaga, é porque não é que a gente está faltando, não é que não tenha necessidade de formar uma pessoa de matemática, mas a pessoa que quer, às vezes, fazer matemática não a faz porque tem um modelo lá de presencialidade que não atende mais a expectativa. E eu gostaria muito de ser aluno da USP, da Unesp, da Unicamp, entendeu? Então, eu acho isso, Dutra, também a questão da gente institucionalizar esse processo. Eu acho que a universidade devia fazer que nem a Indira Gandhi fez, para um mês, 6 meses, por um caso, e bota a casa em ordem, discute isso nos órgãos colegiados, mostra quais são as regras, para onde é que ela quer ir, para quem ela está oferecendo o curso superior, porque também está ofertando, às vezes, curso superior para uma região que não tem nem interesse no curso que está sendo ofertado. E aí você vê modelos em outros países que essa dinâmica de criação e de novos cursos com outros cursos é muito mais flexível. Há uma discussão, inclusive, que a gente estava fazendo dessa questão toda da legislação, que acabar, inclusive, e essa é uma proposta, inclusive, de alguns professores das federais, de discutir se nós precisamos definir se um curso é presencial ou à distância. É um curso superior e ponto. Um momento ele vai ser à distância, no outro momento ele pode ser presencial, ou você faz esse hibridismo de uma forma tão flexível que hoje você tem que aprová-lo nos conselhos, etc., daquela forma, e você morre com aquilo, a menos que se passe por um processo que leva 2, 3 anos para mudar ele de presencial para distância, e aí pronto, aí já passou o time do interesse desse curso. Então, nós vivemos um momento muito especial, eu acho, só que nós vamos ter que botar a mão na massa, senão nós não vamos avançar. Pegando aí uma questão que o professor Dutra falou, eu acho que perpassa essa dimensão de pensar a política institucional, né, novas negociações no âmbito acadêmico para que essas diferentes modalidades, né, se concretizem enquanto espaços produtivos de ensino e aprendizagem para professores e alunos. Como que fica a formação dos professores? Então, o Cláudio chama atenção para esses cursos de licenciatura. O aluno que está ingressando, né, 2021, se inscrevendo agora para o vestibular 2022, desses cursos, pensando no curso de pedagogia, né, que desafios esse professor que ministra aula para cursos de formação de professores tem diante dessas imensas possibilidades da inovação que é possível de ser feita ao se pensar o processo de ensino-aprendizagem. Gildo? Bom, Mayra, acho que pensar a formação de professores nesse contexto envolve pensar a formação olhando, como eu comentei, né, não apenas para os conhecimentos específicos de cada uma das áreas, né, a matemática, a história, a geografia, os conhecimentos relacionados à integração pedagógica e também os conhecimentos relacionados a essa nova era digital, né? Acho que a gente tem que entender, né, que a gente tem o uso de tecnologias do ponto de vista pessoal, que é bastante distinto do uso das tecnologias do ponto de vista dentro de um cenário formal de educação, né? A tecnologia se transforma dentro do cenário formal da educação, né? Utilizar um aplicativo de planilhas eletrônicas para fazer gastos pessoais da minha casa, é diferente de eu utilizar um aplicativo de planilhas eletrônicas para ensinar estudantes a projetar um fenômeno, a entender um fenômeno. Então, passa por essa formação, né, tecnológica. A gente tende a pensar, né, nossos estudantes, inclusive os nossos universitários, são nativos digitais. Então, o que quer dizer isso, né? Será que esse ser nativo digital significa que ele vai aprender a utilizar a tecnologia para todos os aspectos do mundo dele, ou será que ele sabe utilizar para uma finalidade específica, né? Então, dentro de cada uma das áreas, dentro da engenharia, nós temos a formação específica, as tecnologias específicas. Dentro da formação do professor, nós também temos essa tecnologia específica. Inclusive, ontem estava lendo uma tese que eu acho que o Klaus foi banca, né, de Prudente, né, do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento do conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo, né, uma tese de mestrado,
que falava exatamente disso, o ensino híbrido e a formação de professores pautada em um referencial que é o conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo, né? Você ter uma mescla, né? Uma amálgama entre essas diferentes questões relacionadas à formação do professor. Ou seja, a gente coloca um item a mais, na verdade não é um item a mais, as tecnologias sempre existiram e sempre foram discutidas, mas talvez estejam em maior ênfase agora, e a gente tem que olhar especificamente para elas para não considerar apenas mais uma técnica a ser utilizada pelo professor, mas algo que se incorpore ao perfil pedagógico, à abordagem pedagógica que se deseja construir. Então acho que esse é um aspecto importante, mas creio que existam outros que os colegas provavelmente vão complementar. E aí, no caso, essa formação teria que ser feita em serviço. Exatamente. É mais ou menos o que o Dutra está fazendo. Não adianta dar palestra, não adianta mandar o sujeito ler, ele tem que abraçar o jacaré. E, nesse sentido, trabalhando junto com o colega, como o Dutra faz, né, onde o sujeito vai lá e trabalha e faz, e se ele erra, tem um colega que fala, a gente podia melhorar, e assim que é feita essa formação. Essa formação não pode ser feita fora do contexto, tem que ser feita no contexto da disciplina dele, do trabalho que ele faz, e é uma pessoa mais experiente, né? Por exemplo, no caso do Dutra, ajudando um colega a fazer essa mudança. Agora, é preciso que esse sujeito esteja disposto a fazer essa mudança. Porque, caso contrário, não tem ninguém obrigando, né? Não tem nenhuma política de formação institucionalizada, né? Como tem, por exemplo, o médico, que cada 2 anos ele tem que refazer aí certas, né? Mostrar que ele está up-to-date, etc. O professor não tem que fazer isso, ele continua, né? Dando a aula que ele, provavelmente, que ele aprendeu, ele continua reproduzindo aquilo e tudo bem. Então, se a gente for pensar num processo de formação, para isso que nós estamos falando aqui, na minha opinião, ela tem que ser feita em serviço, ela tem que ser feita junto com o professor e trabalhando junto com ele para ele poder fazer essa transformação. Eu queria aproveitar, Valente, uma das coisas que eu acho que a gente perdeu, pelo menos eu desconheço algum exemplo, algum caso que seja mais enfático em relação a isso. Por exemplo, os estágios hoje, os cursos de formação inicial de professores, ninguém fala em estágio, por exemplo, em educação digital, educação online, coisas assim. É educação presencial. Ou seja, e essa pandemia, olha, eu desconheço, talvez esteja errado, mas os cursos de formação, todo mundo ficou esperando, e eu dizia, gente, é a chance de a gente ajudar esses professores que estão perdidos fazendo ensino remoto presencial, né? Porque era o ensino remoto presencial. E eu falei, olha, não, mas o estágio agora não dá para fazer, porque não dá para ir para a escola. Mas os professores estão continuando a trabalhar com seus alunos. Nós perdemos uma grande chance de fazer. E independente da pandemia ou não, eu acho, Maíra, que, por exemplo, essa questão da formação, ela com as métodos, que nem o Gil está falando das metodologias ativas, das abordagens ativas, não adianta você falar, e o Valente falou disso, o Dutra também, não adianta você falar de metodologia ativa e dizer para o futuro professor que ele tem que ser um cara que tem que usar metodologia ativa e eu estou falando algo, mas eu não estou fazendo aquilo que eu estou falando, entendeu? É mais ou menos isso. Então, eu acho que é em serviço mesmo, é botar, olha, e a experiência dos alunos é muito enriquecedora. Essa experiência que eu tive com os alunos meus do PIBID, enquanto todo mundo estava, não, vamos ter que estudar a literatura para ver como é que vai ficar, como é que as coisas vão se resolver na pandemia, eu falei, não, gente, nós vamos ter que ajudar os professores a trabalhar com os estudantes. E aí eu vi exemplos, casos de interação desses futuros professores, né, com os professores da escola, trabalhando com os alunos, que tem uma riqueza que não se aprende nos bancos da escola. Tem um caso muito típico de que, vejam só, que eu falo que isso não se aprende no banco da escola, que é o seguinte, uma das alunas atendia uma família com uma estudante, com o seu professor, e tinha que buscar o material no raio da escola lá, porque eles não tinham a tecnologia. Ela, na interação e conhecendo a família, ela descobriu onde a família morava.
e ela descobriu que ela tinha um ponto em comum com aquela família. Elas iam ao mesmo mercado toda semana. Olha a estratégia. A menina ia à escola, pegava o material para aquela criança, levava ao mercado, que deixava com o gerente do mercado e a família lá buscava. Parece isso ser uma coisa muito boba, né, do ponto de vista. Teve uma diferença enorme para aquela criança. Então, vejam bem, isso não se aprende nos bancos da escola. Não se aprende com essas teorias todas que são importantes, mas elas não, em si, elas não respondem aos nossos problemas. Então, a oportunidade que a gente tem hoje de formação de professores, levando as tecnologias, que o Dutra falou das experiências dele, isso precisa ser contado, isso precisa ser vivenciado por outras pessoas. E não num modelo que a gente vai entrar no automático de novo, que é o meu maior medo é agora a gente entrar de novo no automático, vamos voltar ao normal. E aquela discussão que é 33% vai de manhã, 33% à tarde e 33% à noite. Gente, camuflar, isso para mim é uma perda de tempo e jogar tudo fora do que tantas experiências, Gil, Dutra e Valente falaram aqui. Jogando fora. Ninguém está refletindo sobre isso. E a universidade, eu ainda acho que é muito resistente. Deveria pensar mais sobre isso. Coisas que a gente não aprende, como eu digo, no banco da escola. Eu queria complementar um pouquinho, através da minha experiência, bem rápido. Em relação à parte da tecnologia, eu fiz a capacitação no primeiro ano de muitos professores na USP. E o pessoal perguntava, Dutra, como é que eu faço para os alunos não colarem? Como é que eu faço teste aleatório, né? E até teve um caso que os alunos tiraram todo mundo 10, porque todo mundo já tinha as questões, né? E eu falei, não, os alunos sabem de tudo e eles têm uma rede, não adianta você fazer esse tipo de pergunta, não é isso que vai mostrar se ele sabe ou não. E às vezes tinha algumas pessoas da área de humanas, chegava para mim, Dutra, eu só quero saber a tecnologia, a parte pedagógica eu já sei, né? E o pessoal da tecnologia falando, eu já sei a tecnologia, mas ninguém sabe usar a tecnologia dentro do modelo pedagógico. E aí eu só vou, por que eu fiz esse projeto e da onde eu me inspirei? Quando eu fiz o pós-doc na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, eles tinham 2 profissionais. O primeiro chamava Design Assistant, o DA. Então, se eu fosse montar um curso, eu alocava para você um DA. Ele podia trabalhar com mais de um também. E uma vez que tivesse concebido o seu curso, você tinha direito a um TA, o Teaching Assistance. E aí eu trouxe esse modelo para cá, que é esse modelo que eu chamo de pedagogia digital. Então, o que eu tenho hoje? Hoje eu tenho um laboratório que tem mais ou menos 8 alunos com bolsa que trabalham para mim. Então, primeiro a gente monta o curso, readequa o curso atual, com suporte da minha equipe de vídeo, de edição, etc., tal, que hoje que o professor não tem. Então, a gente concebe o curso dentro da ideia do design. E depois eu ainda ofereço para o professor um aluno que vai ajudar ele durante o curso. Então, a gente está falando em capacitação, precisa ter o suporte também, né, da universidade, que é aquilo que o Cláudio vem falando, a institucionalização de todo esse processo. Obrigado. Pensando nesse papel das universidades, então eu gostaria para a gente poder já caminhar para o encerramento aqui desse bate-papo, porque acho que a gente tem muito assunto, acho que é um pontapé inicial, não só para as nossas universidades, mas para quem está nos assistindo, que faz parte, né, de formação de professores de outras universidades, quem tem interesse em ser professor e também para as universidades e instituições privadas, para a gente pensar um aspecto que o Dutra chamou a atenção da avaliação. Então, como que, tanto do ponto de vista do professor com um aluno, para uma determinada disciplina, num determinado curso de graduação, mas a instituição como um todo, como que ela pode criar indicadores e critérios para pensar essa avaliação dessa modalidade de ensino ou de outras estratégias que se relacionam com a realidade de cada instituição. Acho que é importante a gente frisar que cada instituição, cada curso tem a sua especificidade. É importante que a gente considere essas características no momento, então, de pensar essas políticas. E aí, professor Cláudio, você começa, né, problematizando essa questão aqui?
Bom, Maíra, essa questão da avaliação, eu acho que se coloca é muito importante. Eu acho que esse é um dos elementos que também precisam ser muito discutidos, né? Porque a questão da avaliação, não adianta você querer fazer coisa nova para medir com coisa velha, né? Eu concordo plenamente. A questão da avaliação é um ponto muito importante. E, evidentemente, se a gente pensa no nosso papel como professores, se a gente é professor de conteúdo, essa avaliação tradicional funciona, né? Porque eu só vou pedir de volta o que eu estou falando. Quer dizer, então, agora, esse não é um papel nobre para nós professores. O papel nobre nosso é fazer com que os alunos mediem esse processo dele trabalhar com as informações, com a tecnologia, que ele tem isso de uma forma muito fácil, muito familiar, né? Para que ele possa construir conhecimento. E aí eu preciso usar. E aí eu digo mais, que a tecnologia até isso nos ajuda, né? Porque a tecnologia é o meio do registro que esse aluno faz, né? E não há melhor registro da tecnologia do que você poder acompanhar a evolução desse estudo. Eu vou dar um exemplo que foge um pouco, talvez, da área de humanas. Eu dei uma disciplina de ciência de dados, introdução à ciência de dados, falamos da estatística, né? E eu trabalho com projetos. E os alunos, outro dia, desenvolveram N projetos. E aí chegou um determinado momento que a ideia era que desenvolvesse projetos abordando a questão de ciência de dados, e aí vários grupos. Mas eu vou citar um exemplo. Um deles foi um grupo que estudou uma série de algoritmos e estava entrando na bolsa de apostas da NBA de basquete, porque o algoritmo deles, eles queriam bater um algoritmo de um grupo de estudantes americanos de uma universidade lá, e eles jogavam dinheiro. E eu entrei em desespero. Eu falei, escuta, mas vocês estão ficando doidos? Vamos jogar dinheiro? Não, professor, calma, a gente joga $1, $2 só. Às vezes a gente ganha, às vezes perde. E eles estavam tão empenhados em fazer, que nota que eu vou dar que nota que eu poderia dar de avaliação final para esses alunos? Se não, uma nota máxima. Porque eles sabiam tudo sobre os algoritmos, eles fizeram um trabalho, eles disseram que eles não conseguiram bater o algoritmo dos americanos, mas empataram, chegaram lá os mesmos resultados. Então, assim, a forma como você trabalha, se você trabalha com projetos, com essas estratégias que o Gil está falando, de metodologias ativas, você tem que criar instrumentos de avaliação que sejam coerentes, que possam, né, evidenciar aí o que o Dutra está falando, se o aluno aprendeu, né, se ele está sabendo utilizar. E não é repetir o devolver ao professor, que é um discurso antigo, gente. Quanto de tempo a gente está falando de educação bancária de Freire? Todo mundo enche a boca e fala isso, porque não sei o quê. Mas, bom, então vamos fazer alguma coisa. Não, mas é quando você faz, às vezes, alguma coisa diferente, você está brincando de projeto, isso os alunos não aprendem. Eu falo, como não aprendem? Então, assim, a questão da avaliação, ela precisa ser discutida também no âmbito das universidades, né, da academia, exatamente para criar instrumentos que possam ser efetivos, sejam formativos, não sejam baseados exclusivamente na devolução de um produto, mas sim no processo de construção desse produto, e que a tecnologia nos permite fazer tudo isso. Então, basicamente, eu acho que é isso que a gente queria. Acho que o ponto inicial seria esse. Maíra, eu queria fazer um comentário seguinte, assim, fazendo uma visão um pouco meta do que nós estamos fazendo. Essa discussão que a gente está tendo aqui, na verdade, ela praticamente já aconteceu em todos os outros segmentos da nossa sociedade. Os restaurantes já mudaram, já não é mais o garçom servindo o prato que o chefe inventa, né? Você tem uma variedade e você vai lá e você faz o seu prato. Os bancos já mudaram, a economia já mudou, o sistema de saúde está mudando, etc, etc, etc. O único que ainda não mudou é a escola. A escola ainda é um professor que serve os alunos. E toda essa mudança que nós estamos falando do híbrido, etc., é justamente para tirar esse aluno dessa posição de ser servido. Dele ser ativo, dele ser proativo, dele buscar informação, dele construir o seu processo de aprendizagem. E aí você monta um network, né, de estrutura tecnológica, de pessoas, etc., para ajudar a fazer com que esse aluno consiga fazer aquilo que ele quer. Né? Que ele coloque, pensa no restaurante, que ele coloque no prato uma combinação de comida adequada com proteína,
né? E não simplesmente enche lá o prato de batata, etc., porque ele não entende o que significa, né, uma refeição adequada. É isso, né? Ele tem um cardápio, tem a internet, que tem aí praticamente tudo. Ele precisa de alguém que ajude ele a fazer o seu prato com um cardápio adequado. E isso, tudo que nós estamos conversando é para isso, é para fazer com que esse aluno saia dessa situação de passivo, ouvinte, né, da educação bancária que o Klaus falou, para uma posição ativa onde ele construa o seu conhecimento, porque o resto da sociedade já está trabalhando assim. Já não sou mais servido. Eu que tenho que buscar o meu sistema de imposto, eu que tenho que buscar meu sistema de saúde, eu que tenho que ver, eu. Já passaram tudo para mim. A educação ainda, o sujeito vai lá e é servido. Acho que complementando um pouquinho que eu gostei muito dessa analogia que o Valente comentou, né? Essa questão de avaliação para além do conteúdo, né? Acho que é extremamente importante. E eu vi no exemplo do Valente uma prática que a gente desenvolveu esse semestre que passou numa disciplina para as engenharias, né? Que é você trabalhar com os estudos de caso, né? Quando você trabalha com os estudos de caso, você trabalha com os estudantes para a resolução de um problema, para pensar sobre uma situação real ou próxima à realidade. E aí os estudantes vão desenvolvendo, e é muito, muito interessante, acho que da mesma maneira como os estudantes do Klaus, né? Os estudantes eles vão muito além quando você permite que eles... quando você dá essa liberdade. Então, além dos conceitos da química geral, os conceitos que nós estávamos trabalhando e discutindo em sala de aula, apareceram conceitos dos mais diversos e que iam para a área da engenharia, que iam para a área da medicina, e muitas vezes eu falo assim, mas eu não tenho nem a competência para avaliar isso, porque eu não sei se está certo. E aí também rola aquela questão de, a incerteza do que vai aparecer, mas o percurso metodológico que a gente adota, quando alguém pensa em falar, mas isso não envolve conteúdos e como é que eu vou avaliar se não envolve? Não, envolve muito, inclusive envolve conteúdos para além daqueles. Então, como é que eu vou dar uma nota para um aluno que eu cobrei num estudo de caso um aspecto, ele foi muito além, né? Ele era para projetar um painel solar e ele projetou uma cidade sustentável, né? Ou seja, ele foi muito além. E isso envolve, com certeza, o conteúdo específico da disciplina. Então, é fugir um pouco dessa ideia de que trabalhar dessa maneira não envolve fazer o desenvolvimento dos conteúdos funcionais. Envolve, só que envolve coisas além, né? Então, acho que é bastante importante e significativo a gente pensar nisso. Bom, eu queria juntar um pouquinho, o professor Gildo falou de conteúdo, o professor Valente, o professor Klaus, falando dessa educação bancária. Às vezes eu paro e me pergunto, né, qual é o meu papel nesse mundo? Como é o meu papel de professor? Né? E se eu pensasse 50 anos atrás, o meu papel era encher a cabeça do aluno de coisa. Agora, esse aluno com um monte de coisa na cabeça, mas que ele não pensa muito naquilo que ele incorporou, o mercado não quer mais. Então, o nosso papel deixou de ser aquele. Então, a gente precisa sair um pouquinho do conteúdo e começar a pensar em objetivos de aprendizagem. Eu trabalho muito com a taxonomia de Bloom e aqueles níveis superiores, que é memorização, é essa tecnologia bancária. Agora, quando eu estou falando no Higher Order Thinking, que é criar, avaliar, analisar, é isso que o mercado quer. E, recentemente, eu recebi um profissional para falar um pouquinho com meus alunos, e ele falou assim, olha, na área de contabilidade, com relação à contabilidade, não se preocupe não, eu treino vocês. Agora, eu quero saber se vocês sabem trabalhar em conjunto, se vocês têm pensamento crítico, tá? Então, ele começou a colocar, se você sabe comunicar. Então, ele estava falando para mim, quer dizer, olha, com relação à contabilidade, não se preocupa com isso, não. Preocupa com as outras coisas, que isso aí é muito mais difícil de ensinar. E talvez a escola ainda não percebeu que o que a gente está entregando talvez não seja aquilo que o mercado está querendo, não só no mercado, eu penso na vida pessoal dele também, no crescimento profissional, lá
lifelong learning, etc. Obrigado. Professores, vocês apontaram aqui nessa nossa discussão vários desafios e aspectos importantes para que as universidades, no nível de gestão, os nossos docentes e também os nossos estudantes possam pensar sobre as diferentes estratégias e possibilidades e ferramentas que se encontram disponíveis para reformularmos, modernizarmos o modo de ensino e aprendizagem. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Passo a palavra para a gente poder encerrar e caso vocês queiram apontar aí um desafio que ainda não foi dito ou algum aspecto para chamar a atenção do público que está nos assistindo sobre esse contexto, né, da educação híbrida no ensino superior, né, fica aí o microfone aberto neste momento e aí começando pelo professor Valente. Bom, Maíra, agradecer mais uma vez aí a oportunidade fantástica da gente poder conversar sobre essas coisas de uma maneira assim bem dialogada, né? É muito gostoso a gente poder fazer isso. A academia precisa desse tipo de coisa, né? A gente normalmente faz esse tipo de trabalho quando a gente está lá numa banca de mestrado, doutorado, que a gente tem a oportunidade de conversar, né? Porque a gente vive nas caixinhas. E aqui, então, a gente tem essa oportunidade de fazer isso. Como desafio, eu acho que um grande problema que a gente vai ter que vencer, eu acho que é a questão da formação inicial dos nossos professores. Eu acho que se a universidade não repensar como é que ela está formando pessoas, né, nós vamos continuar produzindo, colocando no mercado profissionais obsoletos. É isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu agradeço aí aos colegas pelas ideias que a gente pôde trocar. Obrigado. Professor Klaus? Bom, Maíra, eu queria agradecer também a oportunidade, parabenizá-la, né, a TV Unesp, por esse espaço, acho muito importante. Queria cumprimentar mais uma vez o professor Dutra, o professor Valente, o professor Gildo, a oportunidade. Acho que a gente poderia aqui ficar o dia inteiro conversando, que tem tanta coisa, e eu acho assim, é uma grande oportunidade, né, da gente poder trazer um pouco daquilo que a gente tem ouvido, visto, né, trabalhado. Queria agradecer essa oportunidade e eu acho que um dos desafios, assim, de uma forma, claro, tem N desdobramentos, mas a gente pensar numa educação mais aberta, né, uma educação que chega para esses estudantes de várias formas, a forma que mais vai ao encontro né, dos seus estilos de aprendizagem, do seu contexto, daquilo que é significativo para eles. Isso é acho que um grande desafio para a gente ter pela frente na educação, temos que refletir muito sobre isso. E aí aquelas coisas todas. Qual é a consequência de tudo isso, né? A gente tinha começado há muitos anos, quando o professor Valente estava fazendo meu doutorado, falando de empowerment, né? O empoderamento do estudante, e a gente começou a agregar coisas, né? Agora a gente falou de engajamento, a gente está falando do aluno estar engajado naquele projeto, tendo aquilo, né? E ainda mais agora, tem uma outra palavra que eu gostaria de dizer, do encantamento, né? O encantamento é pelo aquilo que se está se fazendo, o aluno está encantado. Quando você tem tudo isso, um aluno empoderado, engajado, encantado, vai ao encontro daquilo que a gente espera, que ele é uma aprendizagem que tenha sentido para a vida dele, não para a universidade. A gente não está ensinando os nossos alunos para responder à universidade, nós estamos ensinando esses alunos para responder para a vida, né? Para aquilo que eles querem fazer e a gente quer, e como a gente fica feliz com o sucesso dos nossos alunos. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, foi uma honra. Parabéns, Maíra, prazer te ver novamente. Um abraço a todos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer você, Maíra, pela ideia de juntar essas pessoas tão nobres aí, colegas, que muito contribuíram aí para essa discussão. Eu queria deixar um desafio aqui, que me está incomodado ao longo desses anos, só para usar o híbrido aí, que está muito... o desafio é habilidades híbridas. Não só o hard, mas os soft skills também. Eu acho que não é só função da universidade. Há 2 anos atrás eu tive uma banca na Holanda e conversando lá com o pessoal, ele falou, não, no jardim da infância a gente já trabalha isso. Então, esse é o desafio que eu queria deixar. Muito obrigado a todos. Bom, queria agradecer a oportunidade, né, parabenizar a TV Unesp, a Maíra pela oportunidade, cumprimentar novamente o professor Valente, professor Klaus, professor Dutra, foi um prazer revê-los.
E como desafio, eu acho que os professores citaram muito bem vários desafios importantes, e eu acho que eu deixaria um desafio do diálogo entre nós mesmos, né? Entre pares dentro da universidade. Acho que isso é fundamental para a gente poder estabelecer essas parcerias e fazer projetos, sejam interdisciplinares, intradisciplinares, mas que troquem experiências. Eu tenho um lado mais formativo dentro da área pedagógica, dentro da área da química, alguém tem uma área formativa dentro da área de tecnologias, vamos trocar essas experiências e fazer esse processo acontecer. Então, novamente, agradeço e parabéns pela organização da atividade. Agradeço, então, professor Gildo, professor Dutra, professor Valente, um prazer recebê-los, conhecê-los aqui nesse bate-papo. Ao professor Klaus, né, gentilmente atendendo mais um convite meu para poder participar do Diálogos nessa nova reconfiguração e com a parceria da USP e da Unicamp neste momento. Agradeço mais uma vez, então, a todos e todas que nos acompanharam. O programa está disponível para quem quiser poder assistir, compartilhar e fomentar outros diálogos necessários nesse campo de se pensar a educação, o processo de ensino-aprendizagem, o papel de cada um de nós enquanto agentes das universidades aqui no nosso país. Obrigada pela companhia e até a próxima.